Você veio aqui também na sede, conheceu a gente, então já senti aquela sinergia que você realmente é uma pessoa do bem e um cara diferenciado. Que bom, obrigado. Então eu falei para Guerone, ó, é uma pessoa bacana para a gente ter uma conversa, um bate-papo, que eu tô vendo que de fato ali compreendeu a Foz, tá vestindo a camisa de verdade, tá sempre com a gente, foi na feira, veio aqui em Recife, tá comprometido. Marcelo é esse cara. Obrigado. E aí é recíproco aí também tudo aí que a gente tem por você. Então, vendo isso, a gente quer cada vez mais lhe ajudar mais, se for possível, para que a gente faça você decolar cada vez mais. Então, queremos bater um bate-papo contigo para entender, para que outras pessoas também entendam como é que está sendo sua história, sua jornada, para nós mesmos também sabermos cada vez mais sobre você, entender o que você passou, está passando, e para mim, cada vez saber o que está acontecendo com você é uma forma de eu melhorar e poder lhe atender ainda cada vez melhor. Certo. Então, vamos para cima, vamos lá? Vamos lá. Guerone, quer perguntar para o Marcelão algumas coisas? Você também é um cara que teve com ele, né? Você é um cara que também tem várias conversas com ele. Prefere que eu converse com ele algumas coisas ou você quer iniciar tocando aí, Guerão? Eu queria dar os meus parabéns aí também pro Marcelão. Fiquei muito contente quando eu vi falar de um cliente, que eu não vou dar spoiler aqui, a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Eu falei, pô, que massa, o Marcelão merece. Quando a gente foi lá na sua região, foi massa, a gente fez ali a imagem do drone do seu cliente que a gente tava prospectando ali. E é o que ele falou, né? O santo assim meio que bateu, a gente viu a sinergia ali e falou, pô, esse cara é meio biruta igual a gente, empreendedor igual a gente, e vai dar tudo certo, tá todo mundo em casa. Então, achei fantástico aí a sinergia da gente. Fica à vontade, Yuri, você que manda aí. Eu queria saber de você, Marcelão, que você falasse um pouco mais sobre você em si, né? Sobre a sua história, sua carreira aí, que você já contou, mas eu queria que você falasse aí suas palavras aqui para a gente ouvir. Quem é Marcelo, né, no sentido assim, profissionalmente falando, como pessoa, e conta para a gente a tua história um pouco, para a gente conhecer você melhor. Maravilha. Bom, Marcelo é um cara de 54 anos que desde os 20 trabalha com vendas. Então, o que eu gosto de fazer é vender. E eu estava querendo encontrar alguma coisa, eu estava em busca de algo que para mim fizesse sentido. Daí foi aí que apareceu a Foz para mim, porque eu vejo muito sentido, cada vez mais ainda. Por quê? Porque a Foz tem valores, a Foz tem... ela entrega, sabe? O diferencial que eu vejo da Foz é assim, ela não vende um produto, ela não está ali vendendo válvulas moduladoras, a gente não faz isso. Quando eu vou nos clientes, eu não vendo válvula, eu vendo um projeto de economia de água que vai fazer com que esse cliente economize água e ajude o planeta. Então, nós temos um propósito na hora que a gente vai ao cliente. A gente consegue vender mais do que um produto, porque produto por produto, você vai ser visto ali na briga de centavos, na briga de, esse é mais barato, esse daqui me dá mais prazo, e a gente não vende isso. A gente vende uma solução, e é uma solução, como diz nas apresentações, nos cursos que a gente faz, ultra eficientes. Então é isso que a gente vende, soluções ultra eficientes. Cara, maravilha, maravilha, belas palavras aí. É isso aí, propósito acima de tudo. Com o nosso propósito, a gente entrega resultados. Exatamente. Então, esse é o caminho. Guerone, quer complementar aí nesse ponto aí sobre a história do Marcelão? Ele contou que ele é um vendedor nato, desde os 20 anos, Marcelo? Exato. Bem parecido aí com a minha história, talvez com a de Guerone também.
Eu comecei também a vender com 16 anos, até um pouco antes. Né? Foi quando eu tive aí meu primeiro negócio ali na área de tecnologia, de informática. Comecei nesse segmento na época. E onde eu peguei um notebook embaixo do braço, uma câmera digital e fui atrás dos clientes. Então foi assim que eu comecei também, parecido com você. Guerone também, acho que também teve uma história meio parecida, de também bem cedo, né, Guerone? Foi. Já vendia também. Aí a gente realmente é aquele self-maker, né? Aquele cara que faz acontecer, né? Exatamente. Que não espera cair do céu, né? Deus manda, mas a gente tem que saber absorver, né? E estar preparado. Deus só manda o que você procura. Justamente. Inclusive tem a frase que o Marcelo falou que eu nunca mais esqueci, que é: a vaca não dá leite. Não Aí dá. quando ele falou essa frase, não, peraí, como é que não dá, pô? Claro que dá leite. Ele, negativo, você que vai lá tirar. Aí eu, porra, faz todo sentido. Eu falo pro pessoal que liga atrás querendo saber de Foz, a primeira coisa que eu pergunto para eles, eu falo assim, eu vou fazer uma pergunta você vai achar bem estranha, mas eu quero que você me responda. A vaca dá leite? E 99% das pessoas acham que a vaca dá leite. A vaca não dá. Você precisa acordar cedo, pegar o banquinho, amarrar o rabo da vaca, pôr o balde lá embaixo, ordenhar a vaca. Aí você tira o leite dela. Aí eu falo, a Foz é a mesma coisa. A Foz não dá dinheiro. Você ganha dinheiro com a Foz. Ela não dá dinheiro. Só que para você ganhar, você tem que fazer todo o seu passo a passo. Acreditar e ser um diferencial no mercado. Porque o mercado está aí. A água é uma coisa que todos usam, mas só que a gente não consegue ser útil para todas as pessoas. É igual casamento. Você não casa com todo mundo. A Foz não vai casar com todo mundo, mas ela tem os seus companheiros, os seus parceiros que esses sim, vão enxergar valor e vão estar lucrando com isso. Maravilha, Marcelo. Muito bem explicado, cara. Outra coisa também que Oi. Outra coisa que o Marcelão falou, que ele disse que ele tem 54 anos. É isso mesmo, Marcelão? Exato, faço 55 mês que vem. Caramba, que massa, cara. Isso é legal porque a gente vê também a pluralidade que existe na Foz, né? Você existe, desde o franqueado que tem 20 e poucos anos, e você que já é um cara maduro, que é um cara experiente, que também apostou na ideia. Eu acho sensacional. Com certeza. Eu acho que a Foz é para todo mundo. Todo mundo pode empreender com Foz. Só que tem que saber que a vaca não dá leite. Verdade. E tem que estudar, né? Tanto no nível teórico, como também na prática, né, Marcelo? Sim, é importantíssimo. E buscar entender como funciona. Eu acho assim que um grande diferencial é a pessoa, para ela começar com Foz, ela ser aquele curioso, né? Porque eu era aquele curioso, que em casa eu trocava uma tomada, se precisasse trocar uma torneira, um chuveiro, eu fazia isso. Então eu tinha essa curiosidade de saber fazer. Para continuar aqui, Marcelão, eu queria saber como é que você conhece Foz, né? E despertou o interesse pela franquia. Como é que você conheceu a Foz? Você buscou como e como é que foi realmente o início do interesse? Em que momento que você estava, né, Yuri? No momento da história dele, como é que você... No momento da minha história que eu estava, isso? Eu estava no momento da história que eu me via estagnado, que eu me via sem perspectivas de crescimento, de desafios, porque você sabe, o pessoal que é comercial vive de desafio, né? Então eu estava sem essas perspectivas e buscando algo que fizesse sentido para mim. E daí apareceu a Foz, numa busca que eu estava fazendo pelo Google, apareceu a Foz. E eu tenho uma baliza muito forte que é a minha esposa. E tudo que eu mostrava para ela falava, você tá louco, isso é bobagem, isso é bobagem, nossa, você não faça isso, você vai perder dinheiro. Aí a hora que eu mostrei a Foz, ela falou, peraí, isso me parece interessante. Aí já foi meio que um carinho, uma chancela ali, validando o que a gente estava vendo. Aí a gente foi vendo, ela falou assim, olha, se a gente tiver que investir em alguma coisa, tem que ser em Foz, que nisso eu acredito. Então,
Eu não dou um passo sem ela, e ela foi a grande balizadora que avalizou isso daí. Então, maravilha que foi uma coisa também do casal, né? Exatamente. Quando a gente fez a entrevista com o Marcos, eu e ela fizemos a entrevista com o Marcos. E ela hoje, ela trabalha em algo, ela te ajuda? Como é que tá? Ela é comercial também de uma companhia, da Royal Canin. Ela é supervisora de vendas lá. E daí ela toca a parte dela lá e eu toco com Foz aqui. Mas até parece que ela até está abrindo portas também para você, né? Sim, ela conseguiu indicação lá na companhia que ela trabalha. Semana que vem eu tô lá na companhia que ela trabalha. Maravilha. A vantagem é que disso daí uma porta abre a outra, né? Vai indo assim. Legal. Show de bola, Marcelão. Muito bom. E me tira aqui mais uma dúvida, Marcelo. Como é que foi, assim, no começo, né, na verdade, surgiu, com certeza, várias dúvidas, né? Esse processo de dúvidas das nossas soluções no princípio, lhe deu insegurança? O que você, no começo, tinha de dúvidas sobre a Foz? Que a gente, no início, quando você tentou entrar em contato conosco, você tinha, com certeza, várias dúvidas, né? Sim, o medo é da parte prática, né? De instalação, como que eu vou fazer o teste, como não vai, o que pode acontecer de diferente lá. Mas daí, quando eu entrei para a Foz, a primeira coisa que eu fiz foi assistir todos os cursos lá, treinamento prático, treinamento de vendas de vocês, toda essa parte aí eu assisti mais de uma vez até. Então, entendendo como eram as soluções. Depois tive algumas dúvidas também, que eu pedi para o Júlio me ajudar. O Júlio prontamente me ajudou, tirou minhas dúvidas. Quanto a esse apoio, assim, aí da Foz, poxa, é fantástico. Comigo o pessoal é fantástico. Ayrton, Júlio, você, o Diorone, todo mundo, para mim, é um pessoal fantástico mesmo, que a hora que for, eu já cheguei a te incomodar no domingo, e no domingo mesmo você já me respondeu. Então, o apoio aqui é incondicional. E quando você vai, quando eu fui no primeiro cliente, deu aquela insegurança, deu aquele medo, mas eu acho que aquela vantagem comercial de ser cara de pau, eu fui, fiz e saiu, entendeu? Então eu acho que é mais isso, a gente cria mais. Meu pai sempre dizia que os monstros são maiores dentro da cabeça da gente. Então quando a gente vai e enfrenta, você vê que é tão difícil assim. E que nem eu estou treinando meu sobrinho para trabalhar comigo. Ele tem 17 anos. A hora que ele viu eu fui fazendo no Colégio Plenitude lá com ele, para ensinar ele. Fui fazer no Colégio Plenitude o Water Scan. A hora que ele viu, ele falou assim: tio, é incrível como o negócio é simples e funciona. Lá nós tínhamos torneira lá, que a hora que a gente fez o Water Scan, estava com um consumo de 23 litros e nós deixamos ela com 7 litros. Então, até a faxineira da escola foi falar lá na secretaria que não acreditava o resultado que tinha dado. A hora que eu fui lá falar na secretaria que eu havia terminado e tal, a menina falou: a faxineira veio aqui falar que não acredita no que está fazendo lá nas torneiras. Genial. Isso é gratificante, cara. Mostra que a gente está realmente expandindo e conscientizando. Porque quando você vai fazer um water scan, todo mundo se envolve ali, né? Exatamente. Você tem ali a faxineira que quer saber o que é isso, né? O pessoal pergunta muito, né? A gente ali já dá uma aula, né? A gente já acaba dando uma aula. Eu também, quando vou várias vezes, já fui várias vezes também e vou. Quando o pessoal pergunta, eu explico e falo: isso aqui é algo para o meio ambiente, mas também vai lhe ajudar. Você não vai se molhar mais, né? Você vai ter economia com conforto, né? Porque você imagina uma torneira jogando 23 litros por hora. É um chuveiro, praticamente. Por minuto de água. É um chuveiro. Praticamente um chuveiro. Pior até. Pior do que o chuveiro, né? Pior. Que é o nosso padrão. Não, e nessa torneira aí era que eles lavavam os pratos da merenda. Caramba. Nossa. Então ela abria a torneira lá e ficava lá, cai lá e tal.
Então você imagina o quanto que nós vamos apresentar de economia para eles. Sim. Assim que a gente bater o martelo. Cara, muito bom. E uma dúvida que eu tinha era justamente essa, que você já respondeu um pouco, mas era sobre essa questão da sua equipe, da parte técnica, né? Como é que está essa questão, como é que você escolheu aí essa questão da sua equipe, né? Como é que você está, quem você está buscando, quem você está treinando, você mesmo está fazendo, como é que está essa parte técnica do negócio? Começou eu comigo, porque eu parti do seguinte princípio: se eu não entender, como é que eu vou ensinar? Então eu aprendi, eu fui fazer, eu deito no chão lá embaixo da torneira, eu troco, eu faço tudo. Mas o que acontecia, assim, eu levava uma pessoa de apoio, porque você precisa inicialmente ter uma pessoa de apoio. Inicialmente não, sempre você vai precisar, porque você precisa cronometrar, você precisa tirar as fotos para fazer um water scan de acordo, você vai fazer uma coisa bem feita, porque você já disponibilizou o seu tempo, você conseguiu o mais importante, que é o tempo do cliente te deixar mostrar para ele. Se você perder aquela oportunidade não fazendo um water scan assim, com todos os detalhes, fotografando tudo que você puder, você muitas vezes vai ter que incomodar o cliente novamente, daí perde aquela coisa, você acaba deixando de ser legal para ser um cara chato, que, pô, mas por que você não viu tudo isso de uma vez? Então, o bom é que no tablet vem tudo descrito ali. Toda etapinha, você vai clicando, vai fazendo as etapas ali, então fica, se você tiver a paciência, fica menos difícil de errar. Você precisa ter a paciência e a atenção. É a vaca não dando leite, é você indo lá tirando, fazendo tudo certinho. Tem que fazer o processo correto. Exatamente. Para não ter retrabalho. Exatamente. Se fizer corretamente, você vai fazer uma vez só, vai dar certo, você vai ter um relatório ali praticamente infalível, porque quando você faz um cliente, você já vai para um cliente, você já sabe que ali tem potencial. Exato. Já teve uma pré-análise, correto? Correto. Então, vamos fazer agora o negócio acontecer. Porque fazendo bem feito, as suas chances de gol, de sucesso, são muito grandes. Exato. Porque você já está indo ali com uma expertise já montada. Exatamente. O caminho agora é que o cliente veja isso. Exato. Perfeito, muito bem colocado aí. E isso também é uma ferramenta, complementando o que você falou, Yuri, é uma ferramenta para ajudar no fechamento. Porque é um negócio que você está fazendo ali de forma gratuita e você entrega um relatório inteiro na mão do cliente e ele fala automaticamente, pô, eu tenho que ajudar esse cara de algum jeito. Olha o relatório que ele me deu aqui. Então, isso é interessantíssimo. Me tira uma dúvida, Marcelão. Para esse primeiro momento do water scan, você acha que a pessoa da sua equipe precisa ser um cara extremamente qualificado para esse primeiro momento? O que você pensa dessa pessoa de apoio? Foi assim, ó. Eu tive 2 momentos. Num primeiro momento, não, era um amigo meu que estava desempregado, trabalhava num restaurante de auxiliar de cozinha, então não tinha nada parecido com encanador, nada com instalador, nada disso. Ele foi lá, mas daí o que eu falo? Eu tomei a frente, eu que fui, que instalei as válvulas moduladoras, eu que fiz todo esse trabalho aí. Por quê? Porque eu não sabia se ele ia saber fazer do jeito que eu queria que fosse feito. Não deixando vazamento depois de feito o teste, fazendo bem feito. Então, eu tomei essa parte. Aí teve um cliente que eu quis fazer os testes trocando, até o Yuri estava comigo nesse dia, aí, ó, tá aí o apoio do Yuri. Estava comigo nesse dia que nós visitamos o cliente. Eu quis fazer o teste com a válvula Hydra, substituindo a válvula do cliente pela nossa válvula Hydra. Aí sim eu levei um pedreiro. Ele é pedreiro, então ele sabe fazer essas coisas, de instalar a válvula e tal, sabe fazer a parte de encanamento. Então ele foi lá e ele tirou muito fácil, que eu não precisei fazer ainda mais nenhuma outra válvula, mas a hora que eu precisar ele vai estar lá e eu vou prestar mais atenção e eu vou saber fazer. Eu tenho certeza que
Se bobear, eu sei trocar essa válvula, porque é muito simples. Não tem muita dificuldade. Eu fiz essa pergunta para ti porque muitas pessoas, né, quando vem saber assim da franquia, pensa logo, pô, vou ter que encontrar um encanador logo de primeira, o AutoScan precisa ser com um encanador, e agora você confirmou, né? Não necessariamente esse primeiro momento você vai precisar. Aí você confirmou mais uma outra pergunta que eu queria fazer. Você vai precisar realmente no momento da instalação, no momento da hidra, no momento de colocar o IoT. Exatamente, aí sim. Em alguma coisa mais específica, aí você contrata o cara só para fazer esse serviço. Você não precisa ter um cara sob o seu guarda-chuva ali para... Não, você contrata um pedreiro. É o serviço que qualquer pedreiro faz. O cara que instalou um vaso sanitário, ele sabe trocar o reparo de uma hidra. Não é coisa assim. E olha, se você tiver... na minha cidade não tem um marido de aluguel lá. Você vai lá, acerta com ele uma diariazinha e ele faz o serviço para vocês. Então, é simples. Você não precisa ter estrutura inchada, você não precisa nada no começo, assim. Por enquanto, tá eu, meu sobrinho... Isso ajuda muito, né? No início. Isso ajuda muito, né? Porque conforme você for profissionalizando, né, aí você realmente, aí você pensa em pegar uma equipe, montar uma equipe, como tem... Claro. Eu sei que daqui a pouco eu vou precisar de uma equipe maior, né, até de mais tablets para fazer vários WaterScan ao mesmo tempo, e eu aqui, o meu sobrinho para lá, para a gente conseguir otimizar o tempo, para ganhar esse tempo. Mas, de começo, você não precisa fazer isso, não. Né? É uma franquia econômica. Economiza até isso, né? Até isso, economiza. Porque hoje você começar com um ponto, você tem que colocar um ponto comercial, você colocar funcionários lá para estar atendendo. Poxa, só nisso daí, até você conseguir equilibrar o que você ganha com o que você está gastando, já vai uma grana muito grande. Entendeu? Investimento bem alto, né? Muito alto. Vamos lá, então. Outra coisa legal que eu queria que você explicasse melhor para a gente, Marcelão, primeiro, como é que você escolheu o seu mercado, tá? Quais são os nichos de mercado aí que você está aí atuando, que você está aí prospectando. Você viu que o mercado é muito amplo, então tem muitas formas de você atuar, mas aí a gente explica no início, né, da nossa mentoria que é importante definir os nichos principais, para que você seja mais assertivo e ganhando o seu tempo e mais resultados. Então, quais são os nichos de mercado? Como é que você fez essa pesquisa de mercado? Como é que se deu aí os seus mercados e seus futuros clientes, né? Bom, eu fiz basicamente assim, eu separei hospitais para eu fazer esse primeiro contato, eu separei escolas, eu separei condomínios, eu separei clientes de todos os segmentos, todos os possíveis segmentos, e fui neles. E eu vi assim que você gasta a mesma energia para fazer um cliente pequeno, é a mesma energia que você gasta para fazer um grande. Só que o grande te dá um grande retorno e o pequeno vai te dar o retorno que ele tem a capacidade de te dar. Então eu resolvi focar em grandes clientes só. E para mim isso fez o quê? Fez com que o meu processo, acho que de retorno, fosse um pouco mais demorado. Mas eu estava planejado para isso, eu tinha um planejamento financeiro e estratégico para isso, para que eu pudesse atuar nesses grandes clientes, mas se eu não tivesse essa estrutura financeira por trás, eu conseguiria, nesse intermédio aí, colocar pequenos clientes para atuação. Então, você tem essa flexibilidade com a FOSS, você consegue atuar tanto em grandes clientes quanto em pequenos clientes. Eu resolvi atuar nesses grandes porque eu acredito que o retorno vai ser maravilhoso. Então eu tenho esse tempo de maturação dessas contas aí que tá indo. Eu não acho que seja... eu estou trabalhando desde janeiro, nós estamos em agosto, então não acho que seja
esteja demorando demais, não, porque agora parece que todas as portas estão se abrindo ao mesmo tempo. Engraçado quando isso acontece, né? É incrível, porque parece que está todo mundo vindo. E a Foz tem muito isso, né? Uns 3 meses ali de maturação. Por isso, inclusive, a gente dá os meses de royalties, né? Que é já que para ajudar o franqueado ali no início ter um fôlego e ver o treinamento, ir para campo e tudo mais, né, Yuri? Agora, você acha que em 3, 4 meses, que é o royalty que nós são 3 meses, né, de royalty grátis. Você acha que em 3 meses, quem estudar bem, dá para ficar pelo menos em 3 meses entendendo bem o processo? Em 90 dias, você que realmente botou a cara, que estudou, dá para entender ali como atuar? Sim, consegue, sim. É um tempo ideal para a pessoa compreender de fato ali e já conseguir atuar bem? Consegue sim, porque eu consegui, com 1 mês eu estava entendendo das soluções, eu não havia feito ainda water scan, não havia feito nada disso, mas eu sabia o que servia para quê, como colocar certinho, mas um grande diferencial que faz, um conselho que eu deixo para as pessoas que estão interessadas, seria de ir visitar a Foz aí em Recife. Porque ali eu peguei, que nem eu fui com você, Yuri, lá no Enotel, e eu peguei coisas lá com o cara instalando que eu não saberia fazer se eu não tivesse ido lá, assim, entendeu? Então é detalhezinho de colocar o nípel lá, de como deixar a Vortex Adapt ali certinha. Então, tudo isso, detalhes que você me passou, da borrachinha mais grossa para a borrachinha mais fina, de vedação ali. Então, tem tudo isso que nem teve o cliente que eu fui lá, eu fiz, daí eu falei, não ficou bom, fui lá, troquei a borrachinha, falei, olha aqui, ó, era assim que eu queria deixar para você ver. Então, são detalhes que se eu não tivesse ido aí, eu não teria, assim, entendeu? É difícil você pegar no dia a dia. Que nem eu vi um vídeo do Júlio, mas eu vi depois que eu já tinha feito, que nem que eu tinha tirado o pescoço da torneira e colocado a válvula moduladora ali no pescoço. Por quê? Porque eu cheguei para fazer a instalação, por incrível que pareça, a hora que a gente entrou na sala que iria ser feita essa instalação, era uma torre de comando de um aeroporto. Então, não podia ficar muito tempo ali. Não podia ficar muito tempo. Bacana. Esse foi o cliente que você fechou. Yuri já estragou a surpresa, já adiantou a surpresa aí, ó. Ele falou aí, mas eu quero justamente ouvir isso, né? Me fala aí sobre esse cliente. Eu sei que é um aeroporto, né? Exato. É um aeroporto, eu não vou dizer aqui marcas nem nomes aí, mas é um cliente grande, né? Um grupo grande, né? É um grupo muito grande. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Shoppings em São Paulo, então, shoppings no interior, e tem o aeroporto também no interior aqui. E como é que foi esse relacionamento para você conseguir chegar até lá? Isso aí é fundamental, a gente querer ouvir de você aqui. Como é que você conseguiu essa abertura, né? Desse grupo tão famoso? Então, como foi o processo e como é que você espera daqui para frente aí evoluir aí nesse cliente, né? Então, lá, como você vem falando, sempre fala, a grande facilidade é quando você tem a pessoa que indica. Lá eu tinha uma amiga em comum que me indicou e abriu as portas. A indicação é fantástico para o nosso caso. Porque senão você consegue abrir a porta, mas tem que ficar batendo. Eu faço nos dois. Eu vou batendo até a pessoa não aguentar mais. Fala assim, tá aqui o contato, ó, fala com ele aqui. Eu vou fazendo assim. Você vai brincando, né? Se eu não tenho quem indica, vai marcando... Você vai marcando meu território. Se eu não tenho quem indique, eu fico lá, eu fico no... aqui, esqueci o nome, no LinkedIn. Eu fico no LinkedIn lá pegando os players que eu acho, eu vou mandando, vou curtindo, vou interagindo com eles, vou mostrando, falando, eu tenho aqui uma solução para isso. Então, a semana passada,
De tanto eu ficar interagindo com... Ele é diretor, não lembro qual é a parte dele, mas ele é diretor de uma grande empresa aqui do Brasil e da América Latina, ele cuida do Brasil e América Latina. E eu pedia para ele uma chance de apresentar, pedia. Aí fiz uma interação num post que ele fez, aí ele mandou lá no particular, lá, olha, eu vou mandar para você, vou te passar o contato. Aí eu fiquei depois interagindo, e ele mandou o contato, e eu já mandei o e-mail, estou só aguardando esse retorno. Então você tem essas duas maneiras, ou por indicação, ou ficar insistindo, porque... Eu vi que você gravou até um vídeo na frente de uma obra. Exatamente, eu faço só loucuras. Esse daí foi logo depois de eu ter vindo aí de Recife, eu fui nesse cliente aí numa obra que ele está fazendo aqui no interior, muito grande, aqui em Sorocaba, do lado de Sorocaba aqui, e eu fiz um vídeo e guardei no meu celular falando assim, olha, você não sabe ainda, fulano, mas eu vou ser seu parceiro, tá aqui, eu tava com a camisa da Foz, tá aqui, ó, Foz Sustentável vai ser seu parceiro, tá? E eu não tinha nem como chegar nesse cara, porque o cara é dono da empresa, muito grande. E um belo dia, o Yuri fala assim, Marcelo, vamos numa feira. Eu falo, Yuri, não, Marcelo, vamos na feira. Eu fui na feira, quem estava lá? O dono dessa empresa. O cara que eu tinha gravado o filme na porta dele lá. O cara deu a palestra. A hora que ele estava terminando a palestra, eu fugi da palestra, fui lá no canto, lá fiquei na porta. A hora que o cara estava passando, eu abri o celular e falei, olha, eu fiz esse vídeo aqui, ó, falando para você, ó, em janeiro, que eu iria trabalhar com você, que eu iria ser seu parceiro. Ele falou assim, anota o contato aí da fulana de tal aqui, manda lá um WhatsApp para ela e fala com ela. Eu peguei, mandei o WhatsApp, falei, e ela demorando para responder, fiquei falando, até que ela me retornou e tal. Eu tô dia 8/9, um dia depois do 7 de setembro, dia 8/9, eu tô agendado num hotel deles, porque ele ainda não terminou esse empreendimento. Eu estou agendado num hotel deles para fazer o waterscan. A gente vai fazer o waterscan. Eles têm hotel em Água de Lindóia, tem hotel em Campos do Jordão e tem esse empreendimento gigantesco aí que a gente vai ser parceiro deles, com certeza. Genial. E isso que você falou agora, Marcelão, é o reflexo do que a gente está fazendo aqui hoje. Porque a gente está gravando esse vídeo, nessa entrevista, porque você está tendo bons resultados. E essas pequenas atitudes que fazem realmente toda a diferença. Quer dizer, todas as pessoas notam o seu entusiasmo, notam que você está ali fazendo uma coisa diferente, não é aquela coisa, sabe, robotizada, que está todo mundo acostumado, que automaticamente, se você for fazer alguma coisa robotizada, você já é colocado numa prateleira. Isso que você fez é genial. Parabéns. Eu acredito em mim. E a hora que eu fui lá fazer o primeiro contato no hotel, eu já gravei um vídeo também lá falando, ó, eu falei que eu ia conseguir, eu tô aqui, ó. Boa. Muito boa. Parabéns. E a gente está assim, muito feliz de estar participando de toda essa jornada, de estar podendo apoiar você e também o nosso propósito, que é levar a sustentabilidade aí para todo o Brasil. Nossa, Marcelão, uma coisa bacana também que a gente queria saber aqui de você, Marcelão, você tem aí algumas negociações em andamento. Sim. Tá? Você tem assim... Como você falou, eu escolhi um mercado de alto retorno, escolhi um mercado de alto potencial, né? Então, me fala um pouco como é que está aí a tua perspectiva para esses clientes que você está em negociação. Me fala um pouco do tamanho desse mercado que você já conseguiu prospectar, que você já tem não somente uma ilusão do negócio, mas você já está muito avançado, você já conseguiu acesso a contas que eu sei que não são fáceis, tá? Você conseguiu aí um cliente, talvez possa ser até o maior cliente da Foz até hoje, né? Você está tendo acesso a esse tipo de grupo, né? Vamos dizer assim, de grupo. Me conta um pouco sobre isso, né? Sobre esse grupo, esse tamanho desse grupo, desses negócios que você já está aí no forno, que você fechou o aeroporto, você tem outros negócios também, mas você também tem negócios muito grandiosos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, esse cliente realmente é um cliente que eu acho que vai ser até uma virada de chave na minha vida. Eu sempre, você sabe que desde que eu comecei em vendas, eu sempre gostava de fechar grandes negócios. Para você, só uma breve historiazinha para ilustrar aqui. Me conta. Você vê como eu sou velho, que na época que eu era vendedor de bebida, era tudo em garrafa de vidro. E teve o lançamento do refrigerante de 2 litros, garrafa PET. Olha só, hoje é normal, tem em todo lugar. Mas eu participei do lançamento em Sorocaba das garrafas PET, né? Aí o que aconteceu? Eu trabalhava numa revenda de bebidas, era distribuidor Skol na época, e tinha o refrigerante. E eu consegui fechar a primeira carga de refrigerante PET da distribuidora, que foi na semana de lançamento do PET que a gente teve, né? Custou 69 centavos cada PET, ó. Você vê como fazia tempo, como faz tempo que eu vendi isso daí. Então eu sempre gostei de grandes clientes, grandes desafios, grandes contas. Eu acho que eu me sinto bem com grandes contas. Eu adoro negociar com um cara que Um tubarão, né? bom, entende. Eu acho que valorizo o meu trabalho eu negociar com um cara grande. Então, se eu só quero pequenininho, eu estou me colocando junto com ele lá. Agora, se eu busco grande, eu valorizo o meu trabalho. Então, esse cliente aí, desde o início, eu já sabia que teria um grande potencial nesse cliente que a gente está fazendo essa prospecção. Eu não vou falar que é fácil, não, porque o Yuri ficava aí semanalmente me cobrando, falando, e daí, como que tá, como que vai e tal. Precisa estreitar mais a relação com eles, mas é uma coisa difícil, porque esses clientes, muitas das vezes, que nem eu cheguei lá através de uma indicação também, mas o pessoal, pela escala que eles têm, eles recebem muita gente, eles trabalham em muitos projetos, muitas frentes, e às vezes ele não está enxergando o nosso projeto como um negócio assim que é o que ele precisa para aquele momento. Ele está vendo energia hidráulica, energia eólica nessa hora, uma coisa assim, ou outro projeto de fotocélula, está vendo coisas assim, milhões de coisas. Aí chega você e fala, eu quero falar de água. Daí fala, mas eu já estou vendo isso. Mas você vai insistindo, e a gente está nesse passo agora. Eles nos deram um retorno na sexta-feira, né, Yuri? Que vão, para você ver o nível, a gente precisa assinar termo de confidencialidade, de dados e tudo, mas eles já vão estar essa semana aqui nos disponibilizando todos os dados para que, se Deus quiser, na semana que vem, entre essa empresa que eu vou fazer, um Baterscan, eu já consiga fazer as primeiras unidades deles lá, para a gente ter uma visão do que nós vamos fazer, o que a gente consegue entregar para eles. Maravilha. Marcelão, complementando essa pergunta que o Yuri fez, até agora a gente falou sobre um aeroporto, um hotel e essa grande empresa. Você já falou que você quer focar realmente nos clientes grandes. Você considera que você tem uma carteira grande em desenvolvimento, em espera? Fala um pouco sobre isso. Eu tenho escolas aqui que eu estou vendo, amanhã eu estou apresentando uma proposta para uma escola. Eu tenho uma universidade que hoje está sendo apresentada a proposta lá internamente pelos engenheiros da universidade, está passando essa proposta que nós já passamos para ele, para o engenheiro, e o engenheiro está vendendo para o reitor a proposta. Então lá é uma universidade, uma escola. Eu tenho quinta-feira esse grande cliente aí, que eu tenho que cobrar o retorno dele. A gente está fazendo, eu e o Yuri estamos fazendo o cadastro, eu cadastrei a minha empresa, o Yuri está terminando o cadastro da Foz, também num grande grupo que tem atuação nacional. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, são 297 ou 300, 297, né, Yuri? 297 unidades que ele tem, que a gente vai poder atuar só no estado de São Paulo, fora o resto
a nível Brasil. Só no estado de São Paulo tem 297 unidades. Tem a indústria que eu estou vendo, tem esse hotel que está fazendo trabalho. Então, não é uma carteira extensa, mas com um volume denso. E de qualidade. E de qualidade. Que vai trazer um grande retorno. É uma carteira densa, né? Então, maravilha, maravilha. Queria até complementar aqui, você sabe, mas que a gente também vem, vocês nos ajudam também a gente evoluir. Então, isso é muito bom quando você trabalha numa rede, porque você consegue trocar experiências, trocar com vocês também, junto com a nossa, a gente consegue sempre estar melhorando. Com certeza. Então, tem muito material novo aí. Você acha que você viu, tá vendo muita novidade, muita coisa melhorando desde que você entrou até agora. Eu queria perguntar para você sobre a plataforma também de gestão hídrica nossa, com inteligência artificial. O que você achou? A gente teve uma nova evolução, teve melhorias nela também. Estamos lançando aí uma nova versão dela, para você também ter mais essa carta na manga, né? Mais uma carta na manga para você. O que você está vendo? Você está vendo que a gente está buscando também, está melhorando? Sim, é uma empresa, não é o que eu falo, nós somos uma empresa de soluções, né? E soluções vocês parece que tiram do chapéu todo dia. O Yuri parece que a cabeça ali é como você pegar um copo com água e colocar um sonrisal, fica efervescendo ali o dia inteiro pensando em alguma coisa nova. E isso para nós é importante, porque vai melhorando o processo, vai melhorando, e o Yuri tem essa busca